Boa tarde, amados, a paz do Senhor. Estamos na lição de número 11, que tem como título Atributos da Unidade da Fé, Humildade, Mansidão e Longanimidade. Esta lição ela tem como proposta tratar de 3 elementos que compõem, que fazem parte do fruto do Espírito, que é o amor, a humildade, a mansidão e a longanimidade. Quando nós tratamos de fruto do Espírito, nós estamos tratando com a vida do crente. E o capítulo 4 de Efésios, ele vai tratar das responsabilidades do crente. Até o capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele falou daquilo que Deus fez por nós, da atuação de Deus, do chamado de Deus, da salvação em Cristo, da eleição dos salvos. Agora, Paulo ele vai chamar a atenção dos crentes de Éfeso, da igreja, de nós, porque a epístola ela chegou até nós, é para a igreja em todos os tempos, a respeito do nosso modo digno com a vocação da qual nós somos chamados. Ou seja, se nós fomos chamados em Cristo, conforme ele ensinou até o capítulo 3, a dádiva do amor de Deus, a demonstração do chamado de Deus, agora ele vai dizer que nós temos que andar de modo digno a esse chamado. Na verdade, Paulo vai chamar a atenção em relação à doutrina, ao ensino e à prática da vida cristã. Capítulo 4 de Efésios, versículo 1, que é o texto áureo, fala: rogo-vos, pois, eu preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Amados, isso fala de responsabilidade da vida cristã, porque as relações humanas, o relacionamento humano, é um relacionamento complicado. O homem, apesar de ser salvo, o crente, apesar de ser salvo, ele ainda carrega o resquício, da sua natureza decaída. E tratar de relações humanas num espaço em que as pessoas precisam conviver, pessoas diferentes, com ideias e pensamentos diferentes, com formações diferentes, certo? Com criações diferentes, com influências diferentes, tanto culturais como sociais, dentro da igreja, não é fácil. Só mesmo a unidade do Espírito para unir os diferentes. E isso, irmãos, é um desafio, não só para a DNE, é um desafio não só para a Igreja de Novo México, Assembleia de Deus Central, é um desafio para qualquer denominação, qualquer igreja, qualquer organização que reúna pessoas num credo, numa fé única. Muito bem, o que diz então o texto de Efésios 4, 1-4? Paulo vai usar a expressão rogo-vos. Rogar quer dizer, no grego, no original grego, clamar, ou seja, evidenciar, tornar evidente uma fala, certo? Uma ordenança, um chamamento, é algo imperativo. No português, a expressão está no imperativo. Rogo-vos, pois, eu preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Olha a unidade aí, um só corpo, um só Espírito, uma só chamada. E isso essa é a essência para conseguirmos desenvolver na prática, na vida cristã, a humildade, a mansidão e a longanimidade. Em Colossenses 1, ele vai dizer: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da vossa vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Corroborados com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência,
longanimidade e gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Então, irmãos, a chave do ensino desta lição, ela se encontra nessa unidade, na unidade do corpo de Cristo, que vai proporcionar a humildade, a mansidão e a longanimidade. Então, o ponto central da lição, queridos, é que a genuína unidade da igreja é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade do crente. Ou seja, o que faz a igreja ter unidade, ao mesmo tempo é a ação do Espírito em nós, para que nós desenvolvemos o fruto e aí, com o desenvolvimento do fruto, permaneçamos no amor de Cristo. Há uma relação de mão dupla aqui, em que Deus age sobre o homem e o homem, em contrapartida, devolve, certo? Essa ação de Deus, de forma que a obra dele, certo? O projeto dele permaneça intacto, permaneça firme em nós e através de nós. Muito interessante quando Paulo fala que eu, como preso do Senhor, prisioneiro do Senhor. Paulo aqui não fala somente de uma prisão em cadeias, de uma prisão por conta de estar algemado ou preso fisicamente, numa prisão romana, mas ele fala da sua prisão enquanto está unido a Cristo, no amor de Cristo. Eu estou preso como escravo, como servo de Cristo Jesus. A humildade, ela pressupõe, queridos, que nós estejamos, certo, como servos. Não é possível exercer ou falar sobre humildade, sobre mansidão, sobre longanimidade, se não houver essa premissa, esse estado anterior de estar ligado, submetido a outro, que no caso aqui é Deus, é Cristo, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então essa lição ela só faz sentido para o crente, ela não faz sentido para o ímpio. Tanto é que no tópico 1 que fala da unidade em relação agora ao elemento humildade, nós vamos ver que nos povos antigos eles não sabiam o que era isso. Para eles humildade não existia essa palavra, essa conotação, esse sentido positivo. Só veio depois do cristianismo. Antes os povos pagãos achavam que qualquer tipo de humildade, como nós conhecemos hoje, era sinônimo de fraqueza, de fracasso. Então, o homem embrutecido no pecado, certo? Ele exercia domínio sobre outros homens, sobre outros povos, e esse domínio era na base da força, da conquista, certo? Era na base da força física e da conquista física, da subjugação de outros povos. E aí, como a base era essa, então qualquer tipo de sentimento que pudesse trazer perdão, conciliação, que pudesse dar uma segunda chance, que pudesse exercer uma certa tolerância, vamos dizer assim, era considerado fraqueza. Mas o cristianismo, Cristo, veio trazer para nós, veio exercer em nós, veio implantar em nós algo novo. Por isso que quando Jesus veio ensinando a sua doutrina, os fariseus eles se maravilharam, como diz lá os evangelhos. Por quê? Porque eles não tinham essa noção, não tinham esse entendimento, essa compreensão da dimensão de Deus e como essa dimensão é poderosa no trato com o homem e do homem para com o homem. Então aqui Paulo está dizendo que é possível exercermos a humildade em amor quando nós estamos no amor de Cristo. Quando nós estamos subjugados pelo amor de Cristo no Espírito Santo. E aí, queridos, humildade, já que nós estamos falando desse elemento maravilhoso, ela pode ser confundida, ela pode ser manipulada. Então, quando isso acontece, não se exerce a humildade, mas uma falsa humildade, tá? A falsa humildade seria uma falsa aparência.
Há pessoas que não são autênticas ou não conseguem ser autênticas diante das circunstâncias. É um desafio para mim e para você sermos autênticos em qualquer circunstância. É um desafio. Nós temos que trabalhar nisso. Isso demonstra o fruto do Espírito. Por quê? Porque as pessoas sabem quando nós estamos sendo autênticos ou não. E a autenticidade, ela vai gerar o quê? Ela vai gerar em nós um estado, ou uma identidade, ou uma característica que vai nos reconhecer diante dos outros, diante dos homens, diante do ímpio e diante do crente. Nós teremos uma identidade. Essa identidade do cristão deveria ser de todos. E cada um precisa marcar a sua identidade no mundo espiritual, na igreja local, na igreja espiritual, universal, para poder o quê? Para poder ser aquilo que é em Cristo em qualquer circunstância. E não mudar a sua aparência dependendo da circunstância. E não manipular uma falsa humildade em troca de algo, ou de alguma coisa que lhe possa ser favorável ou útil. Certo? Então esse é um desafio para o cristão. Ser autêntico para que a aparência ou a falsa modéstia não seja substituída no lugar da verdadeira humildade. Certo? E aí nós temos no ensino de Paulo, certo? O exemplo de humildade de Cristo. Quando o orgulho, a arrogância, certo? Os seus próprios direitos, né? As pessoas hoje batem no peito, os meus direitos. Muitas das vezes, essa fala está carregada não de uma cidadania, de que você tem direito, mas está carregada de uma expressão de orgulho. E todo sentimento de orgulho, de arrogância, certo? Ele tem um nascedouro, que é a vergonha. O orgulho nasce com a vergonha. Nós não vamos falar aqui agora desse sentimento vergonha, no sentido bíblico da palavra, porque ele caberia num seminário de veredas antigas, por exemplo. Mas nós vamos afirmar e corroborar que, queridos, Cristo, ele exerceu na íntegra a humildade. Ele não deixou de dizer, olha só, ele não disse que não era o Cristo porque estava sendo pressionado e agredido fisicamente, moralmente, certo? Com palavras, verbalmente. Muito pelo contrário, ele manteve a sua posição, não teve uma falsa modéstia, ele disse que é o Cristo, não desceu o nível da sua divindade, ok? Mas se manteve humilde, não foi orgulhoso, não rogou ao Pai poderes especiais para ali se libertar do julgamento. Outro ponto, queridos, que é o tópico de número 2 para nós avançarmos, é a mansidão. É outro fruto do Espírito. A mansidão, queridos, ela tem uma característica de conciliação. Quem é manso concilia, certo? E essa qualidade, esse fruto do Espírito trabalhado na nossa vida, ele não é um dom, uma qualidade de uma pessoa. Então, por mais que eu tenha aqui na Bíblia o exemplo de Moisés, que foi o homem mais manso, dando a entender que a mansidão ela pode ser exercida em graus diferentes, certo? Nós temos que compreender que o Espírito Santo, agora na nova aliança, nos capacita a sermos mansos. O Espírito Santo ele age em nós como se fosse aquele domador de um touro bravo, que vai nos domar, que vai nos domando, né? Vai se assentando sobre nós, literalmente, vai mudando a nossa personalidade feroz, vai mudando, moldando o nosso temperamento, o nosso caráter, certo? E vai ali, né, nessa obra, vai operando, vai fazendo para que a mansidão ela chegue num nível em nossa vida que nós consigamos viver em paz com todos, com aqueles que estão dentro da igreja e com aqueles que estão fora da igreja. Faz com que nós sejamos mansos de verdade. Ou seja, nós conseguimos exercer a mansidão com os de dentro e com os de fora. Não por causa da circunstância,
não em troca de alguma coisa. É porque nós conseguimos suportar em nós as afrontas, as perseguições, as agruras, certo? E aquilo que nos aflige. Essa é a característica do manso, aquele que concilia, é o mediador. Jesus é o mediador por excelência. É aquele que conciliou o homem com Deus. É aquele que tem em si um caráter de mansidão. Nós conseguimos aprender com o Senhor que a verdadeira mansidão é aquela que retribui de forma diferente uma agressão. É aquela que retribui de uma forma diferente um dardo, um tapa, uma agressão sofrida. É aquela que dá outra face. É aquela que caminha duas vezes. É aquela que concede. A mansidão ela tem um caráter muito importante no reino de Deus, porque ela consegue, irmãos, ela consegue, dependendo da circunstância, dependendo da posição na qual você foi chamado, aonde você esteja, ela consegue evitar tragédias. Ela consegue evitar que coisas grandes e terríveis aconteçam. A mansidão, ela tem esse caráter conciliador. Ela pode evitar uma guerra, né? Aquele que é manso, ele consegue fazer a paz de dois povos que estão a ponto de se degladiarem numa guerra. É uma característica fantástica, representa o coração do Pai. E se nós queremos ser como o Pai, nós precisamos exercer a mansidão. E aí, queridos, isso não é só um controle de temperamento, isso é uma ação do Espírito em nós. Não importa se o seu temperamento é fleumático, sanguíneo, colérico ou melancólico. Nós não estamos falando aqui de temperamento, nós estamos falando de ação do Espírito. E por mais que eu e você tenhamos temperamentos diferentes, por mais que eu e você sejamos, por causa do temperamento, um pouco mais explosivos em nossas palavras ou ações, isso não é desculpa para não sermos mansos. Porque o que está em jogo aqui, o que está em xeque, é a ação do Espírito em nós. Essa permissão que nós damos a Ele de agir em nós. O outro ponto, terceiro e último ponto, vai falar da longanimidade. E a longanimidade, ela é um exercício do perdão. Irmão, ser longânimo é dar tempo ao tempo. A longanimidade, creio eu, irmãos, que é do fruto do Espírito o mais importante. Não quero dizer que exista fruto do Espírito mais importante que o outro, parte desse fruto, né? Conforme o entendimento que muitos têm de que o fruto é uma laranja com vários gomos. Então não quero dizer que essa parte, esse gomo, longanimidade, por exemplo, seja mais importante. Mas ele é essencial, porque não se pode conceber um cristão que não tenha longanimidade. É a longanimidade que vai fazer você conseguir suportar o outro em amor, aguentar as agruras, né? Aguentar alguém ali no teu calo, na igreja, te perseguindo, ou fora da igreja. Não estou falando só num contexto de igreja, em qualquer contexto, certo? E ali, irmãos, durante anos e anos, você perseverando, e você dando tempo, e você acreditando numa mudança daquela pessoa. É como aquele professor que acredita o tempo todo, até que termine, até que se conclua o período letivo, por exemplo, que aquele aluno vai conseguir ser aprovado, vai conseguir uma aprovação. Certo? E aí, a longanimidade na vida cristã, ela é esse suportar que Paulo vai falar. Suportai-vos uns aos outros em amor. Esse suportar, esse aguentar. Irmãos, e a longanimidade, ela vai trazer a reboque, certo? A mansidão, a humildade, ela vai trazer a esperança, ela vai trazer esses outros elementos que Paulo vai falar em outro contexto, que vai preparar o nosso caráter para sermos iguais a Cristo, para subirmos, para sermos arrebatados, para sermos levados com o Senhor. Então, irmãos, a nossa preparação aqui na terra, ela precisa ser uma preparação em que nós deixemos o Espírito exercer essas atividades, né, esse fruto em nós, porque sem esse preparo,
nós não estaremos aptos, né, de estarmos com o Senhor Jesus. Então não fuja do trato de Deus. Não fuja da humildade, não fuja da mansidão e não fuja da longanimidade. Porque pela perseverança de muitos, muitos alcançaram a salvação. Eu queria concluir, queridos, esta lição destacando, para a gente finalizar, os 3 elementos da qual nós falamos aqui. A humildade, ela fortalece a unidade, certo? Porque ela está sendo exercida sobre uma autenticidade da pessoa. Não é algo aparente, é algo autêntico, certo? A mansidão, ela gera conflitos, ela evita tragédias, ela pacifica, ela media conflitos e situações. E a longanimidade suporta os erros. É claro que há um momento em que a longanimidade ela será finalizada. Deus, ele é longânimo, mas haverá um tempo de juízo. Haverá um tempo que essa longanimidade ela chegará a um limite. Mas enquanto a porta da graça está aberta, é Deus sendo longânimo. É Deus sendo paciente para com o homem, para com a humanidade. Então sejamos longânimos também, suportando os erros alheios. Tentando resgatar aquele que nós pensamos que não tem mais jeito. Aquele familiar nosso que não nos ouve mais. Aquele familiar que nos despreza. Quem sabe, se nós formos longânimos para com ele, um dia nós o alcançaremos e o teremos ao nosso lado, como aliado, para que dessa forma o ganhemos para Cristo. Saibamos exercer esses dons, para sermos frutíferos na obra e no reino de Deus. Que Deus abençoe a todos. Eu quero também louvar a Deus porque neste domingo, hoje, nós estamos comemorando o Dia do Pastor. Parabéns a você, pastor, que exerce o teu chamado, o teu ministério com honra. Aquele que foi chamado para ensinar e para zelar e para cuidar do povo de Deus. Deus abençoe você nesse dia. Deus abençoe a igreja do Senhor. Amém.